Isaías capítulo 61, versículos 1 em diante. Isaías capítulo 61. Deixa aberto aí, eu vou ler o texto, depois nós vamos ver um vídeo e aí nós continuamos, tá bom? A palavra de Deus diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles eu farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Amém? Preste atenção aí no vídeo, que ele tem a ver com a mensagem, tá bom? Se quiser apagar mais as luzes aí. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Será que é errado nós fazermos algum tipo de evento ou bazar, né? Falou de bazar aqui, algumas programações. Será que isso seria algo errado, que não faz parte da vontade de Deus? Perceba que o vídeo fala
bastante sobre fazermos mais algumas coisas do que outras. E o vídeo também nos mostra que o fim de todas essas coisas é formar discípulos. Então não é errado nos programarmos, termos eventos, desde que tudo isso tenha um único fim, uma única finalidade, que é Cristo, que é formar Cristo nas pessoas, que as pessoas se tornarem discípulos de Cristo. Nos reunir como igreja dentro de um espaço como esse é importante, a comunhão, os relacionamentos, cantar louvores a Deus todos juntos, isso é muito bom. O que é ruim é nos resumirmos só isso. Então o vídeo ele mexe nessa questão de que a missão de Deus, a grande comissão, tem a ver com o envio, tem a ver com serviço, tem a ver com libertar pessoas, tem a ver com levar cura, tudo que está escrito aqui no livro de Isaías e que nós vamos tratar nessa noite. Então podemos fazer essas coisas, mas elas sempre têm que ter como objetivo principal aproximar pessoas para que elas ouçam do Evangelho e para que elas se tornem discípulos de Cristo. O que é um discípulo de Cristo? É um imitador de Cristo. É alguém que imita e que procura andar segundo Cristo andou. Então nós vamos aqui, baseado nesse texto hoje de Isaías, falar um pouco sobre aquilo que está escrito na nossa camiseta, do Projeto Sinalizadores, bem na parte de trás, transformando realidades. Como nós podemos agir, como nós podemos fazer algum tipo de diferença num mundo que se parece muito com esse mundo de Isaías. E muito também com o mundo de Jesus, porque essa profecia, em primeiro lugar, é uma profecia sobre a vinda de Jesus, sobre o ministério de Jesus, como ele iria atuar, o que ele iria fazer. Nós vamos ver que o mundo de Isaías, o mundo de Jesus e o mundo nosso não diferem muito. Os problemas são muito parecidos, os pecados são os mesmos, os desafios são os mesmos, e nós precisamos muito da direção de Deus, da capacitação, da unção de Deus, para podermos transformar realidades. Então vamos orar, porque a tarefa é grande, o trabalho é árduo e é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Então vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações, fale conosco como indivíduos e como igreja, como corpo, para que nós possamos assim perceber do Espírito Santo aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, em primeiro lugar, e através de nós, nos enviando. Eu gostei muito daquela figurinha, a pessoa ali, uma espécie de um balanço, sendo lançada, sendo lançada para outros lugares. Então vamos orar, irmãos? Coloque seu coração agora diante do Senhor, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te louvar, Deus, porque o Senhor conta conosco, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas incoerências, dos nossos pecados, o Senhor continua acreditando em nós, e o Senhor faz de nós missionários, sacerdotes, pessoas que são responsáveis por levar o teu amor, a tua graça e por transformar realidades. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a tua palavra encontre, Pai, em nossos corações lugar, encontre em nossos corações uma terra fértil, para que venha produzir e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, vamos lá. Algumas considerações aí para nós iniciarmos, Primeiro, esse texto, como eu já disse, é uma referência principalmente a Jesus e a sua missão. Quando nós começamos a ler aqui, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. E aí continua, porque Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. A princípio é uma profecia em relação à pessoa de Cristo. Se nós formos analisar o texto assim, dentro do propósito principal. Mas aí nós vemos o seguinte nesse texto. Primeiro, que Jesus ele age dessa forma e faz tudo o que faz, como nós lemos aqui nesses 9 versículos, porque o Espírito do Senhor, preste bem atenção, está sobre ele, dando a ele capacitação e poder, que se resume nessa palavra, ungiu-me. É o Espírito do Senhor, o soberano, que unge Jesus, que empodera Jesus, que capacita Jesus, para que ele, depois de ter recebido essa capacitação, para que ele seja enviado
para transformar realidades. Essa ordem é importante. Primeiro a capacitação, depois o envio. Guarde isso. Mas apesar desse texto ser uma referência principalmente a Jesus, nós aprendemos pela palavra de Deus que Cristo agora dá à sua igreja a autoridade, derrama também desse mesmo Espírito àqueles que creem, para que esses sejam enviados, para que esses sejam cooperadores e levem o amor de Deus. Então, esse texto também serve para nós, porque o Espírito de Deus habita em nós, não é o que a Bíblia diz? O Espírito de Deus nos unge. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito que estava em Cristo, é o Espírito que ressuscitou a Cristo e que nos ressuscitará no último dia. É esse mesmo Espírito que nos dá capacitação para que nós possamos fazer aquilo que Jesus fazia, porque isso é ser um imitador. Jesus curava, nós somos enviados a curar. Por que nós vamos em hospitais? Porque nós cremos que Deus pode nos usar, por exemplo, para através dos louvores e através das orações alguém ser curado através de nós, porque o Espírito de Deus está em nós. O mundo de Isaías estava em ruínas. O mundo de Jesus, quando Jesus veio, estava em ruínas. E o mundo que nós vivemos hoje também está em ruínas. E precisa de reconstrutores. Precisa de pessoas que vão ser usadas por Deus, por esse mesmo Espírito, para que possam fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Ok? Então vamos lá. Para nós olharmos assim para o Brasil, e eu mostrar para você aqui algumas estatísticas para você que esse mundo, esse país, é um país que também tem muitos problemas, como na época de Isaías. Alguns dados. Por exemplo, em relação às drogas. 29 milhões de dependentes químicos tem no Brasil. 29 milhões, sendo entre esses dependentes, 12 milhões usam drogas injetáveis. Dentre esses, 1,6 milhões vivem com HIV ou AIDS e 6 milhões vivem com hepatite C, por conta das drogas injetáveis. Um problema seríssimo de saúde no Brasil. Divórcios, por exemplo. Nos últimos 10 anos, de 2004, ou nesse período, de 2004 a 2014, o número de divórcios aumentou 160%. Sabe o que é isso? Cerca de 350 mil pessoas por ano, mais ou menos. Então é altíssimo esse número. Isso arrebenta com as famílias, com os filhos, com casais, enfim. Esse é um quadro relacionado aí aos relacionamentos, aos casamentos. Número de homicídios no Brasil é maior do que nos países em guerra. Na Síria, para vocês terem uma ideia, em 4 anos morreram 265 mil pessoas. No Brasil foram assassinadas, no ano passado, 279 mil no ano. Em um ano. São 170 assassinatos por dia. 170 assassinatos por dia. Essas fontes aqui, viu, irmãos? Jornal Nacional, Revista Veja, IBGE, tá bom? Não estou citando todas, mas são fontes de jornais que eu encontrei de sites, que falam especificamente dessas áreas. Aborto, por exemplo. 8,7 milhões de brasileiras entre 14, 18 e 49 anos já fizeram pelo menos uma vez. Desses 8,7 milhões, 1,1 milhão foram provocados. Fruto principalmente de gravidez indesejada e promiscuidade sexual. Okay? Altíssimo número também. Corrupção. São desviados no Brasil 200 bilhões de reais ao ano, segundo o coordenador da Lava Jato. 200 bilhões, imagina o que dá para fazer com isso? 200 bilhões de reais ano são desviados no Brasil. Pais e filhos, por exemplo, o que tem acontecido? Essa é uma notícia de um ano atrás, 2016, do Diário de São Paulo. São Paulo vive epidemia de filhos matando os pais. Como eles matam os pais? Machadadas e facadas. São Paulo, epidemia de filhos matando os pais. E olha o desenho que saiu no jornal, essa é a ilustração. Esse é o desenho que aparece no jornal para colocar essa notícia.
Sexta-feira agora, dia 17. Fátima Bernardes defende ideologia de gênero para crianças na TV. Programa entre 9 e 10 horas da manhã, chamado Encontro, e foi passado em todo o programa uma ideia assim, como se fosse algo natural, a sociedade tem que aceitar, se o menino quer ser menina, tudo bem, se a menina quer ser menino, é natural, né? E ela tentou assim passar uma visão positiva, de que é discriminação, né? Ficar dizendo que isso é errado, e aí ela, né, uma certa altura, foram tantos comentários na internet criticando um assunto tão complexo, tão delicado, discutido 10 horas da manhã. Talvez crianças assistindo, adolescentes, todo mundo assistindo, né? Sem qualquer tipo de critério ou até censura. E para vocês terem uma ideia, o programa dela, ele mede 10 pontos de audiência no Ibope, que equivale a 690 mil espectadores. Ou seja, 7 milhões de brasileiros, sexta-feira de manhã, estavam ouvindo a respeito da mudança de sexo biológico das crianças, como algo assim, normal, natural. Para não ficar só no Brasil, que a gente às vezes tem mania de criticar o Brasil e acha que todo mundo é bom, né? Mas isso é geral, é o mundo de Isaías, é o mundo de Jesus, é o Brasil e são outras nações. Dá uma olhada nesse cartaz aí, Espanha, propaganda em metrô e ônibus. Campanha sobre crianças transexuais gera revolta a meninas com pênis e meninos com vaginas. Olha os desenhos lá, presta atenção nos desenhos. Estão vendo os desenhos? Qual que era a mensagem que estava na figura? Então tem menina com pênis, menino com vagina, né? E olha lá, a mensagem que estava abaixo das figuras. Há meninas com pênis e meninos com vagina. É simples assim. É simples assim. A maioria deles sofre diariamente porque a sociedade não conhece essa realidade. Obviamente, uma campanha dessa, exposta nos ônibus e nos metrôs espanhóis, gerou grande revolta, não só da igreja, né, mas também de outros segmentos da sociedade. Eu estou mostrando alguns dados, assim, algumas coisas, para a gente ver que o mundo não vai tão bem assim. E que é necessário, né, que Deus levante pessoas para transformar realidades. Quem são essas pessoas? Você pode dizer aí, euzinho. Pode dizer assim, euzinho? Euzinho, não é o outro não. Quem são essas pessoas? Né, cutuca o marido, a esposa aí, né, o vizinho, né? Com quem Deus conta? Será que essa é uma realidade, esse quadro de ruínas e destruição? É um quadro só dos de fora? Só da igreja? De quem está fora da igreja, por exemplo? Será que nós temos alguma coisa a ver com isso? Será que nós temos alguma responsabilidade sobre esses homicídios, abortos e esses monte de problemas aí que nós vimos? Alguns dados, por exemplo, das igrejas. Somos hoje cerca de 42 milhões de evangélicos. 25% da população. A projeção para 2020 é de 36% da população brasileira sendo evangélica. Obviamente, tem muita gente séria fazendo coisa boa e levando o amor de Deus e transformando realidades. Mas será que de todos esses 25%, esses 42 milhões de evangélicos, percebe que eu coloquei somos entre aspas, será que de fato são? Será que de fato vivem essa realidade do envio, da missão de Deus, de se sentir responsável, de se sentir impelido a fazer diferença fora? Será que essa é uma realidade? Hoje já se fala de evangélicos não praticantes. Como que é esse negócio? Uma coisa que era, assim, jamais, né, se ouvia dizer. Pessoal aí que tem um pouco mais de idade do que eu, pode me falar isso. Vocês lembram de alguém falar isso há 40 anos atrás? Tem um evangélico não praticante? Hoje já se fala de evangélicos nominais, não são praticantes. A cada 2 horas uma igreja é legalmente registrada no Brasil. São 14 mil por ano. 14 mil igrejas por ano. A Receita Federal estima, né, que o mundo gospel movimenta 22 bilhões de reais ano no Brasil.
Astronômico o valor, né? O mundo gospel movimenta 22 bilhões de reais ano. Esse quadro, será que tudo isso aqui, que parece uma coisa tão grandiosa, né, espetacular, tem produzido transformação no Brasil? Tem produzido transformação na política? Tem produzido transformação nos nossos lares? Será que as nossas igrejas realmente são igrejas cheias do Espírito Santo, que vivem essa realidade de Isaías 61? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos fazer perguntas honestas e antes de criticar qualquer outra religião ou segmento, nós temos que olhar e nos avaliar. Um texto para nossa reflexão, que nos inclui no problema. Muito conhecido de nós, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Glória a Deus. Isaías nunca disse, eu não tenho nada a ver com isso. Isaías também disse, ai de mim, porque eu também peco. Eu sou um homem de lábios impuros. Jeremias também se inclui no problema. Todos os profetas de Deus nunca disseram, eu não faço parte desse povo. Todos eles se sentiam responsáveis pelos pecados, pela ruína, pela destruição que a nação passava. Então, nós temos sim, gostemos ou não, nós temos a ver sim com isso. Gostemos ou não, nós fazemos parte desse caos. Ou por cometermos os mesmos pecados, talvez por não darmos crédito à palavra de Deus, a seriedade que deveríamos. A palavra de Deus, por exemplo, nos diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo. Nós estamos cheios do Espírito Santo para fazer o que Jesus fazia? Pecamos por omissão, eu não tenho nada a ver com isso, eu não gosto de política, eu não tenho nada a ver com esses cartazes, eu não tenho nada a ver com essas estatísticas. Talvez por incredulidade, a gente vai vivendo uma vida igrejeira, uma vida religiosa, mas uma vida sem sal, sem açúcar e que não faz diferença nenhuma. Então, enfim, como nós podemos nos tornar agentes de mudança, de transformação de Deus para mudar realidades que estão arruinadas? Porque nós estamos aqui para isso. Foi muito legal ontem a Ana Paula, a esposa do Fábio, os líderes aqui, do voz e violão, que ela falou uma coisa que eu anotei, me chamou a atenção. Ela disse o seguinte, a salvação de Deus só passou a fazer sentido na minha vida quando eu olhei um pouco mais para fora e comecei a ir atrás dos necessitados. Quando eu comecei a fazer esse trabalho no hospital. Porque eu não aguentava mais ficar dentro de uma igreja. Outro culto, e outra atividade, e outra atividade. A salvação não faz sentido se for só isso. Porque se fosse esse o propósito de Deus, nós seríamos salvos, eu entrego a vida a Cristo e Deus já me leva. Vou ficar aqui para quê nessa terra? Agora, por que nós continuamos aqui? Eu recebi a Cristo, eu fui transformado, eu fui impactado. Só faz sentido se eu agora falar para outros, testemunhar para outros, compartilhar com outros. Isso faz sentido. Não agir como um egoísta, dizendo, olha, eu já tenho a minha parte, já tenho o meu aposento, o meu lugar reservado nos céus, e os outros, problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Não parece Caim e Abel? Um irmão mata o outro, Deus vai pedir contas, o que eu tenho a ver com ele? Acaso eu sou tutor dele? Eu não respondo por ele. Então nós fazemos isso também muitas vezes. Então como a gente pode se tornar agente de transformação? Primeiro e mais importante de tudo, eu preciso receber o Espírito de Deus. Assim como Jesus foi ungido, nós precisamos ser ungidos, capacitados e empoderados. Agora preste atenção, o receber o Espírito Santo não é um passe, não é um descarrego de energia. O receber o Espírito Santo tem a ver com o Espírito Santo permanecer em mim. Tem a ver com o Espírito Santo morar em mim.
tem a ver com ele continuar durante toda a minha vida, não apenas em alguns momentos. Em alguns momentos eu recebo uma dose, né, uma porção assim do Espírito Santo, que vem lá do alto e desce sobre a minha cabeça, e aí eu vou sair curando, libertando, eu vou sair fazendo a obra de Deus, daqui a pouco, acabou. Não, tem o sentido de permanecer. O Espírito Santo permanecia em Jesus. Permanecia em Jesus, tem que permanecer em nós. E qual é o propósito do Espírito Santo permanecer em nós? Em primeiro lugar, agir em nós. Não para a gente ficar olhando, quanta gente morrendo, quanta gente abortando, quanta gente isso. Não, primeiro ele tem que falar comigo. Primeiro o Espírito Santo tem que tratar comigo, para depois ele me enviar. Primeiro vem a devoção. Eu tenho que me curvar diante de Deus. Eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho que entregar o meu coração a Ele, para depois eu ser enviado. Chamou a atenção ontem também no treinamento isso, que ela disse, aqui, né, a esposa do líder, né, os líderes, né, ela disse o que, olha gente, é sério o trabalho, nós precisamos de pessoas que oram, de pessoas que têm um compromisso com Deus, vocês vão entrar num ambiente difícil, tem gente ali doente, vocês vão ver várias coisas, né, tem pessoas nascendo, tem pessoas morrendo, enfim, primeiro Deus tem que trabalhar comigo, para depois eu ser enviado. Eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso compartilhar se estiver sobrando. Concorda? Como alguém vai conseguir trazer algum tipo de benefício, de bênção para outra pessoa se eu não tenho isso? Como eu vou levar a paz para alguém se eu não tenho paz? Como eu vou levar alegria, dizer para a pessoa, olha, Deus tem para você uma coroa de alegria ao invés de pranto, ao invés de espírito deprimido. E eu estou deprimido, eu estou mal. É lógico que não há ninguém pronto, né? Eu coloquei aqui, isso tem que ser uma realidade na minha vida pessoal e familiar, ou estar em andamento, porque não tem ninguém aqui que está totalmente acabado. Mas nós temos que estar caminhando com Cristo, nos enchendo diariamente. Todos nós estamos nesse processo, mas tem que ter começado o processo. Ok? Olha lá, qual é o propósito geral disso? De Deus nos capacitar, nos ungir. O propósito geral é que a gente leve boas notícias para as pessoas. Esse mundo precisa de boas notícias, gente? Precisa ou não? Eu mostrei um monte de notícia ruim já aqui, né? Chega, né? Então, levar boas notícias para esse mundo, que é um mundo perdido, desorientado, sem Deus, um mundo que abandonou Deus. A família abandonou Deus. O mundo, as instituições fecharam as portas para Deus. E por isso o mundo vai de mal a pior. E cada vez mais, ou nós vamos ficar horrorizados com as más notícias, ou como tem acontecido com muitos, nós vamos ficar anestesiados. Para a gente ligar na televisão lá, ver lá na Síria, crianças sangrando, gente morrendo, bomba caindo lá, né, o pessoal filmando ao vivo, para nós, a gente ficou anestesiado já, parece que está assistindo um filme. Não é real aquilo, não está acontecendo. Para nós, nunca deveria ser normal. Nós temos que orar, interceder e falar, Deus, como que eu posso, de alguma maneira, transformar essa realidade? Talvez orando, começando a orar por essa realidade. Né? E tem várias outras maneiras. Então nós precisamos eu preciso ser filho de Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter paz, eu preciso ter alegria, eu preciso ser liberto, para depois eu fazer as coisas, e para depois eu repartir e doar aquilo que eu mesmo recebi. Entenderam? Quem entendeu? Diga amém. Entenderam? Como nós podemos agir então na prática para cumprir a missão e transformar realidades? Primeiro, levando boas notícias aos pobres e necessitados. E aqui não é apenas uma referência a pessoas que têm condição financeira desfavorável. O pobre e o necessitado, aqui é a pessoa que não tem Deus. É a pessoa que está perdida, é a pessoa que pensa que vê, mas não vê. Que acha que é sábio e não é. Que acha que entende tudo da vida e está perdido, está cego.
Uma das tarefas nossas é anunciar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O fazer tem a ver com falar também. Deus conta com a minha boca e com a sua boca. Deus conta, anunciar. Me conta aí uma boa notícia. Imagina amanhã você indo trabalhar e encosta um amigo seu que está arruinado, cansado dessas más notícias, cada dia que liga o jornal, cada dia que... é uma atrás da outra. E o cara chega em você e fala, você é um cristão, não é? Me conta uma boa. Me conta uma boa notícia. Você saberia o que dizer? Então nós somos anunciadores da salvação de Deus. Palavras boas, palavras verdadeiras, sempre serão bem-vindas nesse mundo. Sempre serão, são como favos de mel, né? Favos de mel. Como esse mundo, como nós precisamos de palavras boas. Como nós precisamos aprender a deixar o Espírito Santo usar os nossos lábios para anunciar coisas boas. Então que Deus hoje unge os nossos lábios. Que Deus unge os nossos lábios para que a gente leve esperança às pessoas. Que Deus unge os nossos corações, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se a fonte for ungida, se o coração estiver cheio de Deus, a boca vai anunciar esperança, vai anunciar coisas boas, vai levar boas notícias. E aí, relembro aqui, né, o salmo que nós lemos aqui na escola bíblica, Salmo 51:10, onde Davi diz, ó Deus, cria em mim um coração puro. Vai na fonte, Deus, vai na raiz. Me dá um coração puro para que a minha boca, as minhas palavras, os meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Palavras e ações, Deus espera de nós, de cuidado. Versículo 1, a parte B. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Essa é uma função nossa, cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Deus vai colocar um monte de gente no nosso caminho e vai falar, ó, cuida, tá precisando, tá quebrado. Tá vendo que tá quebrado? Você vai cuidar ou vai passar para outro? A gente tem o hábito de terceirizar, né? Podemos ajudar, o pastor pode ajudar, a igreja pode ajudar, mas Deus pode também dizer a você, ó, você que vai ajudar. Você que vai pôr a mão no bolso e vai ajudar. Você que vai dar carona. Você que vai repartir o seu pão. Você que vai falar do meu amor para a pessoa. Por que toda hora se apela para o pastor? Você já aprendeu algumas coisas, tem condição. O mesmo Espírito que está no pastor é o Espírito que está em mim, em você. É ou não é? Então, palavras e ações de cuidado. Consolação. Como as pessoas precisam de consolação, gente. De serem consoladas. As pessoas estão passando por inúmeras dores, inúmeras perdas, inúmeras frustrações, e nós não sabemos consolar. E o Espírito Santo é consolador. E se o Espírito Santo está em nós, nós temos que saber consolar. Pelo Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. Uma outra maneira que nós podemos agir, libertar. O vídeo mostrou, né? Pessoas ali algemadas. Trazendo libertação. Versículo 1 ainda, lá no final, anunciar liberdade aos cativos e libertar das trevas os prisioneiros, ou os cegos. Tem muita gente hoje cega espiritualmente, presa em vício, presa na pornografia, presa na idolatria, presa na feitiçaria, presa na ganância pelo dinheiro. Pessoas estão presas. E nós somos pessoas que vão levar, através da ajuda de Deus, do Espírito Santo, libertação. Nós somos libertadores. Amém? É uma maneira da gente agir. Palavras e ação. Palavras e ação. Outra coisa, nós somos portadores da alegria de Deus. Portadores da alegria de Deus. E eu já falei aqui várias vezes, crente que está toda hora triste é meio estranho. A paz do Senhor, irmão, boa noite, tudo bom? Sempre com o semblante fechado, sempre mal-humorado, sempre murmurando pelos cantos. Alguma coisa está errado. Porque esse Espírito que estava sobre Cristo e que ungiu Cristo com óleo de alegria está sobre nós. Amém? Então nós temos que ser alegre.
Oh, não vamos chorar nunca? Vamos chorar. Não vamos ter momentos de tristeza? Lógico que vamos. Mas no geral, no todo, nós temos que aprender a lidar com essas coisas e temos que ser pessoas alegres. O mundo precisa de alegria, gente. O mundo precisa de consolo. Esse mundo precisa de libertação. Esse mundo precisa de boas palavras que tragam esperança, fé. Precisa. Com quem Deus conta? Com os anjos? Deus conta comigo e com você. É conosco. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Olha o que Deus quer fazer. Dar uma bela coroa ao invés de cinzas. Tem gente que está no pó, na cinza. Deus quer dar alegria ao invés de pranto. E Deus quer dar um manto de louvor. Olha que lindo. Um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Tem gente deprimida hoje no Brasil? Sem esperança de nada, sem vontade de nada, desanimado. Perceba que isso é dinâmico. Por que dinâmico? Ao mesmo tempo que eu sou doador, eu sou receptor. Para eu dar, eu preciso receber. Então, se eu estou triste, eu primeiro tenho que receber alegria para eu levar alegria. Se eu sou alguém que estou quebrado, em cinza, deprimido, eu preciso primeiro ser alcançado pelo Espírito Santo, para depois levar para o outro. Se eu estou preso em alguma coisa, eu preciso de libertação para depois levar a libertação a outros. Essa é a ordem de Deus. É alguém que enxerga guiando quem é cego. Não tem sentido um cego guiar outro cego e os dois caírem no barranco. Não tem sentido. Outra maneira de agirmos, reconstruindo as velhas ruínas. Nosso trabalho é incansável, é um trabalho de formiguinha, é difícil, é vida a vida, família a família, é um trabalho que vai exigir de nós amor, vai exigir de nós paciência, até que os frutos apareçam e amadureçam. Deus não tem pressa. Não adianta nós queremos acelerar o processo. É um a um, tete a tete, com paciência e com amor. Vai custar para nós, mas Deus vai nos ajudar. Amém? Então nós somos chamados por Deus para sermos reconstrutores e restauradores de vidas e famílias. Olha o privilégio e olha a responsabilidade. Que grande privilégio Deus contar comigo e com você e dizer, olha, você é um reconstrutor na minha mão. E você é alguém que vai restaurar vidas arruinadas. Está aí o privilégio, mas também é uma responsabilidade. Onde houver escombros, e eles estão por todos os lados, ruínas, ali estaremos nós. Pastor, onde é o nosso campo missionário? Onde é o nosso lugar de atuação? Onde tem escombro, onde tem ruína, onde tem dor, onde tem trevas, né? Onde tem enfermidade, onde tem gente deprimida, é lá que nós vamos. É lá que nós vamos, é aonde Jesus ia. Jesus veio para os doentes e não para aqueles que estão sãos. E aí nós queremos ir só para os sãos. Nós só gostamos de gente que é curada, que está com a vida resolvida, que está tudo tranquilo. E na hora que aparece a pessoa que está arruinada, quebrada, chorando, com altos e baixos, que você vai ter que caminhar junto. E aí, como nós reagimos diante disso? Quais são os resultados de nós vivermos essas coisas? Agirmos dessa maneira? De acordo com a palavra de Deus, nós seremos carvalhos de justiça. Glória a Deus. Jesus diz isso, né? Isaías diz isso no versículo 3, na parte B. O que é um carvalho? O carvalho é uma árvore forte, que tem longa duração. Um carvalho dura aí de 500 a 1000 anos, é confiável e faz uma sombra que todo viajante cansado quer estar ali, embaixo daquela árvore. Sabe o que isso diz para nós? Que Deus está nos transformando em carvalhos de justiça. E que nós seremos sombra para os viajantes cansados desse mundo. Está cheio de gente cansada. E vai encostar em mim e você, e vai encostar assim com aquela esperança assim. Pô, o sol tá quente sobre a minha cabeça, o deserto está violento. Você pode ser sombra para mim? Você só vai ser sombra se você for um carvalho de justiça. Se você for alguém que tem raiz, alguém que permanece. Ele demora para crescer, de novo, né, a questão de não ter pressa. O carvalho demora para crescer,
atinge o seu ápice aí, cerca de 30 a 40 metros, mas nunca para de crescer. Eu coloquei nunca aqui, porque demora muito, né? Vocês viram que dura aí de 500 a 1000 anos. E isso tem a ver, porque Deus usa essa figura do carvalho de justiça para nós. Isso tem a ver com maturidade, com crescimento, com permanência, com consistência, como nós já falamos. E aí a Bíblia diz que nós seremos plantas, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia! Só há um propósito em você ser um carvalho de justiça: dar sombra para os outros, levar cura para os outros, tudo isso que nós falamos. E no final, qual é o objetivo? Manifestar a glória de Deus. E essas pessoas também irão querer ser carvalhos de justiça. Elas também serão tocadas por isso. Então, sempre o nosso papel vai ser apontar Jesus. Sempre apontar para o Senhor. Porque foi Ele que fez de nós o que nos chamou de carvalhos de justiça. Outra bênção de nós vivermos aqui sobre a influência do Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo. Nós seremos chamados sacerdotes e ministros do Senhor. Glória a Deus. Também grande privilégio e grande responsabilidade. Olha aí o versículo 6. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. Em outras palavras, nós representamos Deus na terra. Nós somos boca de Deus e nós somos mãos de Deus na terra. Essa é a nossa responsabilidade. Apesar de nós. Apesar de nós. Ninguém alcança esse status, essa condição, sem renúncia. Sem esvaziamento pessoal. Não se alcança isso. Sem esforço, né? Sem uma vida consagrada a Deus, uma vida de oração. Sacerdotes e ministros, na visão bíblica, eles estão a serviço de alguém que é maior e mais poderoso. E essa ordem não pode ser invertida de jeito nenhum. Quem quer ser ministro e sacerdote de Deus? Não senti convicção. Quem quer ser ministro e sacerdote de Deus? Então você está abaixo dele. Ele é Senhor, você é servo. A palavra ministro significa servo. Sacerdote, representante de alguém maior. Nós trocamos isso também. Porque temos muitos problemas em igrejas e entre nós? Porque nós queremos ser servidos. Nós queremos dizer: Deus, que seja feito a nossa vontade. Que seja feito, Deus, do nosso jeito. Com as minhas condições. Com as minhas cláusulas. Nós estamos de brincadeira? Quando Deus nos ensinou que seja feito a tua vontade. Quem quer ser discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Nós estamos invertendo. Isso também foi dito aqui, talvez chocou um pouco a gente, né, ontem. Tem um preço. Ela até disse aqui o exemplo deles, né, que eles têm crianças pequenas, as crianças vieram juntos, e aqui a esposa disse, né, meus filhos gostariam de estar no cinema hoje, assistindo o quê? Não sei que filme. Batman Lego, né? Mas nós falamos para as crianças: olha, o papai e a mamãe têm que ir para Rio Claro, hoje ninguém vai assistir Batman Lego, e nós estamos servindo ao Senhor, servindo uma igreja, vamos lá levar um treinamento, depois outro dia a gente assiste o Batman Lego. Entendimento do que é serviço, do que é ministério. Pedro diz a mesma coisa, olha como a Bíblia se encaixa, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo ou de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Qual é a finalidade? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Nação eleita, povo santo, separado, sacerdote de Deus. Com um propósito: anunciar a luz, anunciar o nome dele para aqueles que estão em trevas. Esse é o propósito. Então por isso que o vídeo, de uma certa forma, faz essa crítica.
Não adianta nós só nos reunirmos em eventos e momentos só a gente, né? Isso é saudável, mas tem que ter limites também. E a Bíblia diz que nós seremos o povo abençoado do Senhor. Nós seremos o povo abençoado do Senhor. Em minha fidelidade, o Espírito Santo diz através do profeta, eu os recompensarei e com eles quem? Com o povo dele, eu farei uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são povo abençoado do Senhor. Todos que virem dirão, eles são povo abençoado do Senhor. Agora preste atenção nesse versículo. A bênção de Deus envolve uma aliança eterna. Não é uma bênção de um dia. É igual o Espírito Santo. Não é a unção de um dia. É a permanência do Espírito Santo em nós, nos capacitando, nos empoderando, dando poder para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos pediu. É um compromisso, guarde isso para a vida toda. Não basta apenas um dia erguer a mão, ou vir aqui à frente, ou no seu quarto, dizer, Jesus, e você se emocionar, e eu estou entregando a minha vida a Ti. Você tem que entender a seriedade disso, o preço disso. É uma vida toda, não é uma aliança onde você de repente diz assim, Jesus magoou. Você me magoou, joga aliança, né? Que nem a gente faz entre nós, né? Joga aliança ali e fica bicudo no canto. É uma aliança eterna. Para você ser chamado de povo de Deus, é aliança para sempre. É a vida inteira. É a vida inteira. Também, para ser povo abençoado do Senhor, isso avança para outras gerações. Olha que coisa linda. Então aqui a bênção não fica só em nós. Passa para os filhos, passa para os netos e passa para outras gerações. A palavra de Isaías diz, a prole de vocês será abençoada. Os seus filhos terão renome, serão conhecidos, serão influentes. Olha isso, a gente tem que olhar isso aqui e assim, Deus pode fazer hoje? Pode fazer hoje, porque o Espírito Santo é o mesmo e está em nós. Mas será que quando Deus olha para nós, há alguém que tem fé e que está disposto realmente a entregar tudo? A entregar todo o coração, todos os sonhos, todos os projetos, entregar a Deus e dizer, Deus, que seja feita a Tua vontade, que seja do Teu jeito, que o Senhor me ajude a pagar o preço que eu tenho que pagar, a renunciar, abrir mão do que eu tiver que abrir, para que eu possa ser chamado de povo abençoado do Senhor. Povo abençoado do Senhor. E serão vistas e reconhecidas pelos outros. Não é uma coisa para ficar escondida. De acordo com a Bíblia, o povo abençoado do Senhor faz diferença e é visto e é notado. Ainda que seja para pessoas nos perseguir. Ainda que seja para pessoas se incomodarem conosco. A luz não pode ficar escondida. Não tem como. As pessoas verão. Vocês imaginam, por exemplo, na época do Império Romano, os crentes, os cristãos, pessoas ali que estavam, vamos dizer, acabado ali de conviver com o Mestre. Muitos ali tinham andado com Jesus. Os primeiros discípulos entrando num coliseu em Roma. Imagina o impacto disso. Os romanos tratando como animais, bichos. Vamos lá, solta os leões. Armas, fogueiras, e os crentes começam a cantar. Você imagina? Não tem como se segurar. Não tem como alguém que está nas trevas não ver a luz. A luz será vista, ainda na morte. Ainda na perseguição, a luz será vista. Não tem como esconder. Então, para nós terminarmos e orarmos, para sermos transformadores de realidades, para sermos reconstrutores de vida, para sermos pessoas realmente que Deus pode contar, pessoas dignas de ser chamados povo abençoado do Senhor, carvalho de justiça, propriedade exclusiva de Deus. Olha os nomes, né, que nos são atribuídos. Vocês são a luz do mundo. Mesma coisa que Isaías está dizendo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma vela e coloca embaixo de um copo. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa.
Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, e de novo, qual é a finalidade? E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A luz foi feita para brilhar no escuro. Eu grifei aqui, coloca no lugar apropriado. E repito de novo, onde é o lugar apropriado da luz, irmãos? Onde a luz fica? Onde a luz tem que ficar? Nas trevas. Senão não tem sentido. Então Deus vai nos colocar nos lugares apropriados para que nós sejamos luz. E nós seremos cheios do Espírito Santo. Amém? E nós buscaremos mais a Deus para que nós possamos continuar sinalizando o reino de Deus, levando o amor de Deus, para que a gente possa dizer para as pessoas, olha, eu não tenho muito a oferecer, mas o Espírito Santo tem. Vem aqui que eu vou ser sombra. Vem aqui que eu tenho um pouco de paz, eu tenho alegria, eu tenho palavras boas para compartilhar com você. Chega mais, chega mais. Nós temos que ter isso. Olha, no meio de tantas notícias e de tanta ruína, eu conheço alguém que pode reconstruir a sua vida. Alguém que pode te dar uma nova história. Alguém que pode te dar um começo, um recomeço. Eu conheço alguém. E eu conheço não só porque eu ouvi falar. Eu conheço porque ele tem feito na minha vida. Ele tem feito na minha vida. Esse é o caminho da devoção à missão. A missão é glorificar Deus. A missão é transformar realidades. A missão, mais do que transformar realidades, é gerar discípulos para Cristo. Novos imitadores para Cristo. E o resto Deus vai cuidar, e vai nos ajudar, e vai nos capacitar. Como eles disseram ontem à noite aqui, comecemos com pouco. Comecemos com aqueles que estão dispostos. Para Deus o que é importante? Um coração disponível. Alguém disponível. Tem gente disponível aqui para ser luz? Tem gente aqui que tem coragem para dizer assim, Deus, conta comigo, eu tenho minhas deficiências, eu tenho minhas limitações, mas conte comigo porque eu quero viver isso aqui. Eu quero viver Isaías 61. Eu quero imitar o meu mestre. Tem gente disponível? Disponível. A unção, o empoderamento, a capacitação virá do alto. E é por isso que a gente se reúne aqui também, para buscar poder de Deus, unção de Deus, para que na hora que a gente sair daqui, porta para fora, e começar a segundona, terça, quarta, a gente brilhe, a gente seja colocado no lugar apropriado. No lugar apropriado. Em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar em pé e vamos orar, irmãos.